As imagens do carro onde estavam os criminosos que atiraram na filha de um policial militar. O PM reagiu e houve troca de tiros. Uma das linhas de investigação é tentativa de assalto, já que o portão da residência estava aberto. Uma cena impressionante no sul do estado. Jovem é atingido por vergalhões e tem o corpo perfurado. Ele passou por cirurgia no pulmão. Fim da greve dos ônibus. Rodoviários entram em acordo com o Ministério do Trabalho e Sindicato Patronal. Fizeram exigências em relação à segurança nos coletivos. Acidente grave em cruzamento em Vitória. A motociclista perdeu o controle, a carona da moto caiu e foi atingida por outro veículo. Bancas de revistas são alvo de bandidos. Em apenas um dia, 3 foram arrombadas no centro de Vitória. Agências bancárias são alvo de criminosos no interior. Em Divino São Lourenço, caixas foram arrombados e em Laranja da Terra, os criminosos explodiram a agência. Carro pega fogo depois de pane no motor, o veículo foi completamente destruído. Mutirão de currículos. Empresa de recrutamento ensina como dar uma turbinada nas informações e o que evitar na hora de enviar o seu currículo. E o Dia das Mães está chegando e o comércio já faz promoções. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Acidente grave em cruzamento na capital. Uma motociclista perdeu o controle do veículo. A jovem que estava na garupa caiu na pista e foi atingida por um ônibus. O acidente aconteceu no início da tarde no cruzamento das avenidas Vitória e Marechal Campos. O capacete da vítima foi estraçalhado durante o atropelamento. Fabiana Azevedo teve fraturas no maxilar e vários dentes arrancados. A cena foi motivo de desespero para a motociclista que levava a vítima. Esse rapaz, que trabalha em frente ao local do acidente, foi surpreendido pelos gritos dela. Quando eu olhei, ela subiu na calçada desesperada, tirou o capacete e a companheira que estava na moto com ela estava de bruços, imóvel no chão. De acordo com testemunhas, a motociclista que seguia no sentido centro de Vitória estava trafegando pelo corredor. Ela acabou esbarrando em um veículo e a mulher que estava no carona caiu embaixo do ônibus. O que o povo comentou, que ela estava no corredor e ela desequilibrou entre um carro e outro e caiu e outro veículo passou em cima dela. Ainda muito abalados com o acidente, tanto o motorista do coletivo como a motociclista se recusaram a gravar entrevista. A vítima foi socorrida pelo SAMU para o Hospital São Lucas. Estava desacordada e com baixa pulsação sanguínea. Quem trabalha por aqui já perdeu as contas de quantos acidentes presenciou, garante que um pouco mais de prudência no trânsito não faria mal a ninguém. A gente que trabalha aqui nessa esquina aqui, direto tem acidentes assim e foi feio, foi chocante mesmo assim. Tendo mais paciência no trânsito, tendo mais competência, ia melhorar muito. Olha, infelizmente a carona não resistiu aos ferimentos e morreu. Os rodoviários entraram em acordo com o sindicato e Ministério do Trabalho e decidiram encerrar a greve. Terminal de Itaparica, 2 da tarde. Nesse horário, o movimento nos terminais da Grande Vitória começou a voltar ao normal. Só que bem devagar. Tá péssimo. Pode ver, né? O pessoal tá aí parado, tá horrível. Algumas linhas ali tá até saindo rápido, mas aqui eu ia pegar para ir pro trabalho, demorou um pouquinho. Aí para não me atrasar, vou ir de táxi mesmo. Opiniões bem diferentes, né? E nesse primeiro e único dia de greve, de manhã muita gente reclamou também. De 5h30 nós não vimos passar e nem o de 6 horas, chegou atrasado. Todos nós estamos precisando de segurança. Agora o complicado é que nós temos que pagar o pato, né? Fica prejudicado, né? Mas tem que correr atrás mesmo, segurança está complicado mesmo. A Justiça havia determinado que 70% da frota deveria rodar entre 6 e 9 da manhã e nos outros horários apenas 40%. Caso contrário, o Sindicato dos Rodoviários deveria pagar uma multa de R$30 mil por dia. Mas no final acabou nem precisando disso. Em reunião com a Justiça do Trabalho, os rodoviários decidiram cancelar a paralisação. E o sindicato promete que amanhã 100% da frota vai estar de volta às ruas. A reunião não foi tudo aquilo que a categoria esperava, né? A gente esperava mais, como espera mais da Secretaria de Segurança, né?
uma situação eficaz no sentido, porque logo depois nós saímos de lá, já teve um ônibus assaltado no contorno e dizem que bateram até nos passageiros. Então a categoria precisa de muito mais segurança. O motivo da greve foi a violência nos coletivos. E para tentar prevenir isso, o sindicato fez algumas exigências. Referente a um app para ser criado, um aplicativo a ser criado, à sociedade e também aos trabalhadores, onde em caso de assalto possa acionar a polícia imediatamente, um botão de urgência para o trabalhador em caso de assalto. O trabalhador hoje ele não consegue parar o ônibus, com 11 em movimento, abrir uma porta de um coletivo. Então muitas das vezes o meliante não entende isso e acaba agredindo a categoria. Os rodoviários não terão o dia de trabalho cortado. O sindicato garantiu que 100% da frota já voltou a circular. Agora uma cena impressionante. Um jovem do sul do estado foi perfurado por 2 vergalhões que caíram de uma obra. Veja a imagem. Luiz Fernando Ungarato, de 18 anos, estava debaixo de uma viga quando foi atingido pelas varas de ferro. Uma delas perfurou as costas e a perna do rapaz. A outra atingiu o pulmão do jovem. Luiz Fernando trabalhava nessa obra no Morro do Cemitério, em Castelo, quando os vergalhões caíram. Olhando assim, é até difícil acreditar que ele passou por uma cirurgia e se recupera muito bem. Ele está internado no Hospital Santa Casa e ainda não se sabe quando vai ter alta. O estado de saúde do Luiz Fernando é estável. O caso da filha de um subtenente da PM baleada na cabeça por bandidos. O crime aconteceu na porta de casa. Imagens de câmeras da rua registraram o carro usado pelos criminosos. No momento da ação, o portão da residência estava aberto. O pai da vítima reagiu e trocou tiros com os bandidos. As imagens de segurança de uma residência flagraram o momento em que o veículo em que os criminosos estavam, um Fiat Uno prata, dá meia volta na rua. Na sequência, os bandidos, 2 ou 3 de acordo com testemunhas, abordaram a vítima que saía de casa. Essa era uma das poucas pistas sobre o crime que aconteceu no início da manhã de hoje em Chácara Parreiral, na Serra. Na porta de casa, a família da vítima, uma vendedora de 26 anos, ficou reunida à espera de mais notícias. A jovem levou um tiro na cabeça quando saía para trabalhar. O pai dela, um subtenente da reserva da PM, revidou os disparos e os criminosos fugiram. No portão e na árvore do outro lado da rua ficaram as marcas da troca de tiros. E no fim da manhã de hoje, mais uma pista levou a polícia até o bairro Jardim Limoeiro, na Serra. A denúncia anônima informava que uma mulher estaria escondendo os participantes do crime na casa dela, em uma região conhecida como Paredão. Mas os suspeitos não foram encontrados no local. Mesmo assim, Jéssica Santos de Souza, de 23 anos, foi presa e levada para a delegacia sob acusação de tráfico de drogas, já que a polícia encontrou uma quantidade considerável de entorpecentes na casa dela. A polícia acredita que a intenção dos criminosos era roubar, já que o portão da casa da vítima estava aberto. Familiares se recusaram a falar sobre o assunto. A perícia foi acionada e analisou a cena do crime. Apesar da hipótese de tentativa de roubo, a polícia não descarta a possibilidade de tentativa de homicídio. A filha do PM continua internada em estado grave. A polícia investiga o caso. A jovem detida foi autuada por tráfico de drogas e encaminhada ao presídio. Bancas de revistas na mira de criminosos. Só ontem, 3 foram arrombadas no centro de Vitória. Revistas amassadas, rasgadas e algumas molhadas. Foi assim que a dona da banca encontrou os exemplares depois do furto. A comerciante decidiu descartar as revistas que desse jeito perderam o valor de venda. Um prejuízo estimado em R$300, mas nem se compara com o prejuízo total. Como se eu tivesse trabalhado o mês todo de graça para o vagabundo, para o marginal. A banca de revistas fica perto da Praça 8, no centro de Vitória. Ela foi invadida na madrugada da última terça-feira. Os bandidos levaram um aparelho de som, um climatizador de ar e o celular dela. DVDs eróticos e revistas também foram roubadas. Em 2 meses, os criminosos já haviam tentado arrombar a banca outras 2 vezes. Triste, chateada, eu estou vindo mesmo à base de remédio e eu estou vindo hoje trabalhar desanimada. Esta outra banca na Praça Getúlio Vargas também foi invadida na madrugada do mesmo dia. Os bandidos levaram cigarros, revistas e uma quantia em dinheiro.
Ao todo, 3 bancas aqui no centro de Vitória foram invadidas na madrugada do mesmo dia pelos criminosos. Esta câmera de vídeo monitoramento da prefeitura fica perto da primeira banca que mostramos na reportagem. Embaixo da câmera tem outras 2 bancas. Nesta, o proprietário decidiu não vender mais cigarros. Ele também baixa as portas antes do anoitecer. Porque tem a parte ostensiva, ele não está aí. Não tem um carro de polícia, não tem um cara fardado, aí tem que ter um ostensivo para impor respeito. Bom, a PM informou que trabalha de forma integrada com a Polícia Civil no combate aos crimes contra o patrimônio. Pede que a comunidade também procure a Prefeitura, já que a maioria dos arrombamentos são cometidos por moradores de rua. Agências bancárias são alvo de criminosos no interior do estado. Em Divino São Lourenço, na região do Caparaó, os bandidos usaram um maçarico para arrombar 2 caixas eletrônicos. Um cliente que chegou pela manhã para fazer um saque acionou a polícia. E em Laranja da Terra, bandidos explodiram uma agência bancária. O crime aconteceu hoje de madrugada. A polícia disse que 4 homens fortemente armados chegaram num carro prata, deram vários tiros e explodiram o banco. Na fuga, os criminosos chegaram a deixar para trás notas de R$100. Foram levados mais de R$30 mil. As 2 cidades ficam a 200 quilômetros de distância uma da outra. A polícia investiga e diz inicialmente que são quadrilhas diferentes. Quem tiver informação, ligue 181. Bem, com tanto desemprego e concorrência, o currículo pode ser a diferença na hora de conquistar uma vaga. Percebendo a dificuldade que muitos candidatos têm para cadastrar as informações mais importantes, uma empresa de recrutamento resolveu dar uma forcinha e promove um mutirão de currículos. É isso então, Iandra, tá bom? Boa sorte. Agora sim ela está pronta. Iandra é formada em engenharia civil com experiências nas áreas de orçamento e planejamento. Ela está doida para voltar ao mercado de trabalho. Pronta para ser chamada, se Deus quiser. Essa vaga de orçamentista aí é meu foco e espero poder estar participando, né, da entrevista, processo seletivo, que mais a empresa precisar para selecionar o candidato. Claro que experiência e conhecimento são muito importantes, mas preencher o currículo direitinho é fundamental. Todo conquistado no currículo, tanto as experiências onde eu já atuei, né, com o que eu já atuei e todos os cursos que eu já fiz. Até mesmo porque a concorrência é muito acirrada. É um candidato atrás do outro e a pilha de currículos só aumenta. A galera tem que estar bem preparada. Exatamente, né? Primeiro a análise do currículo, as triagens e depois passa pela análise da consultora de RH e essa consultora vai então encaminhá-los para a entrevista individual, caso eles estejam alinhados com o perfil solicitado pelas empresas contratantes. Mas só que aí tem um problema. Essa empresa de recrutamento constatou que boa parte dos candidatos não está preenchendo direito e, em alguns casos, nem mesmo fazendo o cadastro online. Por isso, essa empresa resolveu dar uma ajudinha e organizar o mutirão. Por exemplo, a gente pede para colocar os 3 últimos empregos, mas se ela teve um emprego anterior que teve 10 anos, ela tem que colocar no currículo porque isso é importante. Então, eles levam muito ao pé da letra, não me disseram que tem que ser uma folha só. Não necessariamente, uma folha só às vezes você não vai dizer nada. Você em 2, 3 vai falar coisas que não interessam, cursos que fez, mas eles estão deixando de colocar o tempo que ficou na empresa, que é importantíssimo, o e-mail, o endereço e o celular, para a gente manter um contato. Hoje, se você quer saber, teve gente que chorou na sala. Pelo amor de Deus, a senhora arranja um emprego para mim. O objetivo não é esse, a gente vai fazer leitura, a triagem dos currículos, tendo a vaga a gente vai chamar você. Agora, se tiver tudo certinho, igual ao da Iandra, é só torcer por uma boa oportunidade. Agora é só esperar. O mutirão vai até o dia 12. Para participar, o candidato pode se cadastrar direto no site psicoespaço.com.br ou levar o currículo até a Psicoespaço, que fica na rua Capitão Domingos Correia da Rocha, em Santa Luísa, Vitória.